Olá, hoje a gente vai fundo numa lei que, olha, mudou o jogo da administração do dinheiro público aqui no Brasil. É como se fosse um manual de instruções, sabe? Um manual obrigatório de boas práticas financeiras para qualquer governante. Bora entender como isso funciona na prática. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Um governo pode quebrar? Assim, ir à falência mesmo? A resposta é mais ou menos. Quer dizer, um governo não vai fechar as portas como uma loja, né? Mas o estrago de uma má gestão financeira pode ser tão ruim quanto, ou até pior, para todo mundo. E é aí que mora o perigo, sabe? Quando os governos começam a gastar sem controle, isso vira uma bola de neve, de dívidas. E o resultado a gente já conhece, né? Inflação nas alturas, investidor com medo e o que sobra? Menos dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Foi justamente para tentar evitar esse tipo de colapso que o Brasil criou umas regras fiscais bem claras. Bom, e aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender por que essa lei foi criada para evitar o caos financeiro. Depois vamos mergulhar na Lei de Responsabilidade Fiscal em si. Em seguida, vamos ver como as 3 leis orçamentárias funcionam como um plano. Aí partimos para os limites de gastos e dívidas, o papel da transparência nas contas públicas e, claro, o que acontece com quem quebra as regras. Então vamos lá. Chegamos ao coração do assunto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou como todo mundo conhece, a LRF. Pensa nela como o grande livro de regras do jogo, aquele que diz exatamente como o nosso dinheiro deve ser gerenciado no país inteiro. O nome oficial dela é Lei Complementar número 101, e ela entrou em vigor lá no ano 2000. E olha, a criação dela não foi à toa não. Ela nasceu de uma necessidade, uma urgência, na verdade, de colocar um pouco de ordem na casa, sabe? Trazer mais disciplina, mais planejamento e, a palavra-chave aqui, mais responsabilidade para os gastos do governo. E o mais interessante é que essa citação, que vem direto do primeiro artigo da lei, mostra a alma dela. O objetivo principal não é só punir quem erra, é, antes de tudo, evitar o erro. A ideia é essa: planejar, ser transparente e, se algo começar a sair do eixo, corrigir o rumo o mais rápido possível. Tá, mas para quem valem essas regras todas? A resposta é simples: para todo mundo, sem exceção. A lei vale para o governo federal, para todos os estados, para o Distrito Federal e para cada um dos municípios do Brasil. E não para por aí, não. Ela vale para os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Resumindo, ninguém fica de fora. Ok, legal. Mas como é que a LRF faz esse tal de planejamento virar realidade? Bom, a resposta está num sistema bem amarradinho que conecta 3 leis orçamentárias fundamentais. Pensa nisso como se fosse uma pirâmide, que fica mais fácil de entender. Lá no topo, a gente tem o PPA, que é o Plano Geral para 4 anos. No meio, vem a LDO, que define as metas para cada ano, fazendo a ponte. E lá na base, está a LOA, que é o orçamento do ano, com todos os detalhes do que entra e sai. E o segredo está na hierarquia. A LOA tem que obedecer à LDO e a LDO tem que estar alinhada com o PPA. Uma coisa depende da outra. Mas não é só de planejamento que vive a LRF. Ela também cria umas barreiras de proteção bem fortes para garantir que as contas não saiam do trilho. Vamos dar uma olhada nas 2 principais. Mas antes de falar dos limites, a gente precisa entender um conceito que é a base de tudo: a Receita Corrente Líquida, ou RCL. Para simplificar, pensa na RCL como o salário líquido do governo. É tudo que ele arrecada, menos os descontos obrigatórios, tipo as transferências. É essa RCL que vai servir como a nossa régua para medir quase tudo na lei. E esse gráfico aqui mostra direitinho o limite talvez mais famoso da LRF, que é o de gastos com pessoal. Funciona assim: o governo federal não pode gastar mais do que 50% da sua RCL com folha de pagamento. Já para os estados e municípios, o teto é um pouco maior, 60%. Parece uma regra dura, e mas é super importante para garantir que sobre dinheiro para outras coisas, como investimentos e serviços para a população. E a lei não para por aí. Ela vai no detalhe mesmo, como a gente vê aqui nessa tabela para os estados. Aquele teto de 60% que a gente falou, ele é dividido entre os poderes. O executivo pode usar até 49%, o judiciário até 6% e por aí vai. Isso é para garantir que nenhum poder, sozinho, gaste demais e bagunce as contas do estado todo. A segunda grande barreira de proteção é o controle da dívida. A LRF deixa claro que o Senado Federal precisa definir limites máximos para o endividamento da União, dos estados e dos municípios. O objetivo é bem simples: evitar que a dívida chegue num ponto que acabe comprometendo o futuro do país. Agora, a gente chega num dos pontos que eu acho mais revolucionários da LRF: a transparência.
A ideia por trás disso é muito poderosa e bem simples, na verdade. A luz do sol é o melhor fiscal. Ou seja, as contas públicas têm que estar abertas, à vista de todo mundo. E para isso acontecer de verdade, a lei obriga a publicação de vários relatórios, tipo o de execução orçamentária e o de gestão fiscal. Mas o mais legal mesmo é a exigência de que os dados de tudo que entra e sai de dinheiro estejam disponíveis online em tempo real. Isso significa que qualquer cidadão pode entrar lá e ver exatamente onde o dinheiro dos impostos está sendo usado. Tá, mas e aí? E se um governante resolve simplesmente ignorar tudo isso? Acha que a lei deixa essa ponta solta? Que nada! As consequências para quem não segue as regras são bem sérias. Olha só o contraste que a gente tem aqui. De um lado, seguir a lei traz estabilidade. Do outro, o desrespeito aciona um monte de punições pesadas. Por exemplo, o Estado ou município pode deixar de receber dinheiro do governo federal, fica proibido de pegar novos empréstimos, de receber garantias, e para o político responsável por isso, a coisa pode ficar ainda mais feia, chegando a virar um problema criminal. E a gente termina com uma reflexão. A Lei de Responsabilidade Fiscal é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima para a saúde financeira do Brasil. Mas, no fim do dia, a força dela não está só no papel. Está na nossa vigilância como sociedade e no compromisso real dos políticos com essa responsabilidade. E aí fica a pergunta no ar: o que mais a gente precisa fazer para que essa cultura de gestão responsável pegue de vez no Brasil?